Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. É uma alegria poder estar aqui com vocês neste espaço, refletindo um pouco sobre o pensamento deste que foi o grande apóstolo do Espiritismo. Dando continuidade então ao nosso estudo do livro O Porquê da Vida. E detalhe, já estamos no 20º estudo deste livro. E hoje iniciaremos o capítulo 6, intitulado Justiça e Progresso. Mas antes de iniciar, aqueles que eventualmente perderam algum episódio anterior, algum estudo anterior dos 19, no meu canal do YouTube tem lá, você clica em playlist e tem lá Estudo o Porquê da Vida, em que todos os anteriores estão salvos, organizados na ordem, para facilitar aqueles que eventualmente querem rever, querem assistir novamente, com calma. Então fica aí este convite. O capítulo 6 do livro O Porquê da Vida é intitulado Justiça e Progresso. Eu até comentei lá atrás que no capítulo anterior, intitulado As Vidas Sucessivas, Leon Denis ali, ele não explorava tanto a questão da reencarnação como ele vai explorar agora, neste capítulo 6. E é interessante que justamente aqui, quando se traz a ideia de justiça, e os espíritos dizem para Kardec, que a gente precisa da reencarnação meio que para fundamentar, para explicar bem essa questão da justiça divina. Que a justiça divina, levando-se em conta uma única existência, com um local determinado, céu e inferno depois dessa existência, parece um pouco estranha. Então, a justiça de Deus, para se fazer mais compreendida, precisa dessa pluralidade das existências, de que o indivíduo ora está com corpo, ora está sem corpo, nesse constante ir e vir, sempre em busca de progresso. E neste capítulo, só já dando aqui um spoiler, porque é claro que a gente não vai conseguir trabalhar todo ele neste estudo de hoje, até porque é o capítulo mais extenso de todo o livro. Ele vai falar de reencarnação, vai falar do papel da dor, vai falar de esquecimento do passado, por que a gente não se lembra de outras encarnações, já que vivemos antes do berço. Vai falar de lei de causa e efeito e das provas da riqueza, pobreza, desigualdade social. Enfim, são muitos assuntos neste capítulo 6 que a gente deve ficar aqui vários estudos nele com a intenção de extrair ao máximo aquilo que Leon Denis queria nos trazer. E aqui ele começa no primeiro parágrafo, dizendo que a lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres para Deus, foco das perfeições. Então ele vai dizer, olha, tudo nos direciona ao progresso. É como se essa lei fosse a lei que nos arrastasse, que nos puxasse ou nos convidasse, dependendo aí da situação em que estamos. E aqui ele fala de uma maneira muito bonita de um assunto extremamente complexo. Veja só, das profundezas do abismo da vida, através de uma estrada infinita e uma evolução constante, nós nos aproximamos dele, de Deus. Aqui é legal porque ele já fala de viagem, Das profundezas da vida, já nos vincula a uma estrada em busca da aproximação de Deus. E quando se fala em profundezas da vida, a gente pode buscar aqui o que se tem nas profundezas, por exemplo, do solo, da terra. A gente vai encontrar aquilo, o elemento mais mineral, digamos assim. E aí a gente vai observar então que lá naquele elemento mineral, das profundezas do abismo da vida, das profundezas do próprio planeta, a gente vai observar que já existe princípio inteligente. Não existe ainda a inteligência individualizada, o ser inteligente criado por Deus, mas já existe um princípio de inteligente, como os espíritos disseram a Allan Kardec na questão 540, em que num dado momento eles dizem para Kardec assim, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Isso aqui é um assunto muito complexo. A individualização do espírito, quando ele deixa de ser o princípio inteligente, como está lá na questão 23 do Livro dos Espíritos,
até ele passar para a questão de ser um espírito com a letra E maiúscula, se não me falha a memória, questão 76 de O Livro dos Espíritos, a gente observa que há ali uma evolução, que há ali um estágio. A gente não sabe exatamente, bom, pelo menos eu não sei, né? Quando se dá efetivamente esse processo de individualização. Quando é que realmente há essa separação? Que é realmente 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Nós até já falamos em estudos anteriores. Os espíritos com a letra E maiúscula são os seres inteligentes da criação. Mas esses seres inteligentes, ao que tudo indica, pelos estudos que já foram feitos, até mesmo por aquilo que Allan Kardec nos traz, não foram criados seres inteligentes assim, no estalar de dedos, mas houve ali um progresso do princípio inteligente, que é realmente a questão 23, que é espírito, letrinha E minúscula, o princípio inteligente do universo. Então, esse princípio inteligente está em tudo, no mineral, que depois vai mudando ali os estágios para o vegetal, para o animal, até chegar no homem. E aí, Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser e do Destino, ele vai trazer uma coisa interessante, assim, uma reflexão importante para a gente. Diz ele que nesta cadeia, cada elo representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior. No estudo anterior, ou no 18º, não me lembro, a gente falou da ideia de corrente, né? Elos de uma corrente. E aqui, mais uma vez, ele recorre a essa comparação, a essa analogia. Nesta cadeia, cada elo representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às crescentes manifestações da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade só aparecem depois de muitos degraus. Gravem isso. Pensamento, consciência e liberdade. E Leon Denis, esses três elementos só vai aparecer depois de muitos degraus. E aí ele vai explicar, fazendo aqui agora mostrando os degraus. Na planta, a inteligência dorme. No animal, ela sonha. Só no homem, ela, a inteligência, desperta, se reconhece, se possui e se torna consciente. A partir de então, o progresso, de certa forma fatal nas formas inferiores da natureza, só pode ocorrer pela concordância da vontade humana com as leis eternas. É como se antes fosse feito de uma maneira meio que maquinal. O princípio inteligente ia evoluindo, porque a planta e o animal não têm consciência de si. Eles não se reconhecem como planta, como animal. Eles estão ali, claro, que incluídos na lei divina que rege a tudo e a todos, mas em que essa lei se impõe sobre eles sem que eles a reconheçam. Somente na questão do instinto, no caso da planta, nem instinto possui ainda. Então é importante dizer que é no homem que tudo isso vem à tona. A consciência de si, a liberdade, outra coisa que vai falar aqui, o pensamento, né? Então isso é importante dizer. A gente consegue planejar o futuro, mesmo que não está totalmente em nossas mãos, a gente consegue minimamente fazer um planejamento, coisa que não acontece no animal. Então, a gente precisa observar, tudo isso que está à nossa volta, reconhecendo já do animal em relação à planta um estágio acima, e nós em relação ao animal, obviamente, outro estágio acima, sem que isso diga que não existe animal em nós. O animal está aqui, né? Aquilo que a gente trouxe do reino animal, aquilo que a gente trouxe do reino vegetal e do reino mineral, inclusive na constituição física do nosso corpo. Basta pegar um exame de sangue que a gente vai ver a quantidade de elementos do reino mineral em nós. Ferro, zinco, potássio, água, um monte de coisa aí que
está aqui em nós, então não dá para negar isso, né? Também a questão do reino vegetal e do animal, isso é até um pouco mais fácil da gente compreender. E aí Leon Denis vai continuar dizendo então no livro O Porquê da Vida, que no fundo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências. Cabe a ela fazê-las eclodir através de seus esforços e seus trabalhos. Então, já está em nós. Então, não é que daqui 10 encarnações vai vir Deus depositar um germe, uma potência em nós. Já está. A questão é só fazer com que tudo isso ecloda. Fazendo com que isso ecloda, a gente vai aproximar de quem? De Deus. De quem no sim? Não é que Deus é uma pessoa, esse quem. É só para entender melhor. E onde que está Deus na verdade? A resposta foi Jesus que nos disse: o reino dos céus está dentro de vós. Então, quanto mais eu progrido, mais eu reconheço Deus em mim. Mais eu reconheço Deus dentro de um irmão, dentro de uma pessoa querida. Que é lá que Deus está, essa centelha divina está em nós. E aí Leon Denis vai dizer que, encarado sob este aspecto, nosso adiantamento, nossa felicidade futura é obra nossa. A graça não tem mais razão de ser. A justiça irradia-se no mundo. Portanto, se todos nós lutamos e sofremos, todos nós seremos salvos. Então, o progresso se dá de maneira individual. Eu não consigo evoluir para o outro, mas eu não consigo evoluir sem o outro. É um processo individual, mas que se dá no coletivo, se dá na convivência. Por isso, Kardec traz a lei de sociedade. E dentro da lei de sociedade, a ideia de família, como a base, né? Aquela que vai ali sustentar, ser a base de toda a sociedade, o próprio núcleo familiar. E aí, meus amigos, a gente vai ter muitas reflexões neste capítulo, que realmente é belíssimo. Um conceito importante aqui é que Deus não nos dá evolução, Deus não nos dá virtudes, Ele nos dá o germe, para que a gente desenvolva esse germe, para que a gente, através dos nossos esforços e auxiliando aqueles mais fragilizados, consigamos então desenvolver tudo isso, progredir, evoluir, que foi o que eu disse lá no começo, já que o progresso é a lei superior do universo, até que um dia a gente consiga chegar à condição de anjo. Mas não dá para chegar nessa condição sem passar por este estágio chamado humanidade. Precisamos desenvolver a humanidade naquilo que a palavra tem de mais sublime, a empatia, a compaixão, a preocupação com o outro. Que como é que eu vou ser anjo se eu não estou sendo nem homem, de certa forma, nesse sentido mais evoluído do que os reinos inferiores? Então, meus amigos, fica o convite para que vocês continuem conosco, acompanhando os nossos estudos, conversando com um amigo, falando deste espaço que a gente utiliza aqui, com o propósito de trazer um pouco mais do pensamento de Leon Denis, sempre incentivando que façam isso também de maneira solitária, de maneira isolada, quando for possível, para aqueles que já é possível, em grupos, já que vivemos um período de pandemia. Enfim, que cada um busque um momento para estudar, para compreender e para vivenciar todos esses ensinos maravilhosos que a doutrina nos traz. Muita paz e até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.